paz. O departamento de música pode se sentar, amém? No final vocês voltam. Boa noite, querido. Você está bem? Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Você poderia dar um glória a Deus ao Senhor? Amém. Aleluia. Você está feliz, amém. Aleluia. Nessa noite a gente vai estar dando continuidade, amém? Ao tema desse mês, que é testemunho de vida. E hoje a gente vai estar falando um pouco, eu vou estar falando um pouco, conversando com vocês sobre o meu testemunho de vida, tá certo? Primeiramente, a gente vai estar trazendo uma introdução, como eu sempre faço, e logo após a gente vai para aquilo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida, amém? Todos nós, queridos, nós temos um testemunho para contar do que o Senhor fez na nossa vida, amém? Você tem um testemunho para contar do que o Senhor fez na sua vida? Então, todos nós temos um testemunho de vida para falar daquilo que o Senhor fez, está fazendo e que ainda fará sobre a minha, a sua vida, a sua casa, a sua família, não é isso? Eu sei que cada um que chegou a esse ambiente, ele teve a sua vida restaurada, transformada. Casamentos foram restaurados, que chegaram aqui. Uns chegaram destruídos, totalmente separados. E através da busca, da oração, da entrega, das instruções que receberam e que colocaram em prática, o casamento foi restaurado. Amém? Teve pessoas que chegaram aqui só, ou só a esposa, ou só o esposo, e através da busca daquela pessoa, ele trouxe o seu esposo ou a sua esposa de volta. O casamento foi restaurado e, consequentemente, a família está nesse lugar. Amém? Tiveram pessoas que chegaram aqui nesse lugar com a vida financeira totalmente destruída. Amém? Pessoas financeiramente falidas, pessoas que não tinham portas de emprego, pessoas até que passavam por algumas situações desagradáveis na área financeira. Mas quando entraram nesse lugar, receberam a palavra, acataram as instruções e os princípios ensinados, eu tenho certeza que quem entrou nesse lugar com essa área não prosperando, hoje você pode dar o testemunho do que o Senhor fez na sua vida, que você tem hoje para dar. Amém? Antes você pegava emprestado, hoje você tem para emprestar. Não emprestar, para dar. Para abençoar. Você está sendo tão abençoado que está transbordando a ponto de você dar a outros. Amém? Aleluia. Pessoas também, queridos, chegaram nesse lugar sentimentalmente destruídas. Amém? Pessoas chegaram frustradas com outras pessoas, com relacionamentos. Seja em termos de casamento, seja em termos de família ou até de amizade. Foi frustrado lá fora. Amém? E tinha até medo de se conectar a outras pessoas. Mas quando chegou aqui dentro, ele foi restaurado. Ele foi transformado pela palavra. Amém? E entendeu que decepções acontecem. Mas nós temos que saber o que fazer com aquelas decepções que nos fizeram. Amém? Nós não somos aquilo que as pessoas fazem com a gente. Mas somos o que a palavra fala ao nosso respeito. E nós temos que agir à altura da palavra. Amém, querido? Outro ponto. Pessoas que chegaram nesse lugar, a caixa da doença. Era dor no dedo, era dor na perna, era dor na coluna, era dor no fio do cabelo. Era dor em todo canto que você poderia imaginar. Porque ela não tinha a revelação de que Jesus já levou sobre ele suas dores e enfermidades, que você é sarado e curado. Doença não é para estar no seu corpo. Amém? Você foi feito para andar sarado e curado em Jesus. Você tem que pôr a sua fé em prática e receber aquilo que o Senhor já fez por você. Não é isso? Amém? Então, querido, eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite recebendo a palavra é porque o Senhor fez algo na sua vida. Então você tem um testemunho para contar. Não, mas eu nunca fiz coisas extravagantes quando eu estava no mundo. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca vivia, eu não era alcoólatra, eu não vivia no mundo das drogas. Mas você precisava de Jesus. Amém? Você tinha coisas em você que precisavam ser tratadas. Não é isso? Aleluia, o Senhor é bom demais. Eu queria que Ítalo abrisse lá em Isaías 1:19. Porque, querido, eu e você, nós fomos restaurados. Amém? Nós fomos transformados pela palavra do Senhor. E a palavra diz que quando nós ouvimos, queremos e obedecemos ao Senhor, nós comemos o melhor dessa terra. E quando você ouviu a palavra de Deus, você acatou no seu coração, guardou, recebeu ao Senhor e você está comendo o melhor dessa terra. Se você não está comendo o melhor dessa terra, é porque você não decidiu comer o melhor dessa terra. Amém?
Ó, a palavra diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Comereis o melhor dessa terra. Então eu e você, nós escolhemos a boa parte. Eu estava ouvindo um louvor hoje, que é uma bênção. Eu descobri ele esses dias. Aí vi o pessoal cantando no JPN. Aí eu disse, meu Deus, que louvor extraordinário, que é a boa parte, né? Que o louvor fala, né? Que Maria escolheu a boa parte. E o Senhor Jesus olhou para ela e disse assim, a qual ninguém poderá tirar de você. Você que está aqui nessa noite, você escolheu a melhor parte. E ninguém pode tirar essa palavra de você, a não ser você mesmo. Ninguém pode te impedir de avançar, a não ser você mesmo. Amém? Aleluia. Então você escolheu a melhor parte. E quando Jesus chegou na sua vida, algo tinha que acontecer. Não, mas eu não posso aceitar Jesus agora porque eu tenho as minhas festas. Né? Muitos falam, não, eu não estou preparado para aceitar Jesus agora porque eu ainda preciso mudar nisso. Mas você tem que vir como está. Porque à medida que você se relacionar com Jesus e que receber da palavra, você não vai permanecer como você estava. Mudanças vão acontecer. Porque você vai receber a palavra, acatar as instruções e colocar em prática. Amém? Aleluia. Então, onde a presença chega, algo tem que ser modificado. Tá certo? Algo tem que acontecer. Você foi resgatado, restaurado através do sacrifício de Jesus. Não foi isso? Então, a sua vida ela tem que dar testemunho daquilo que Jesus fez. Nós somos o quê? Chamados de cristãos. Somos aqueles que imitam a Cristo. Aqueles que seguem os mesmos caminhos de Jesus. Você diz, não, mas eu não sou perfeito para fazer tudo que Jesus me instruiu. Não, mas você é capaz. Às vezes você falha, às vezes eu falho. Mas nós temos a capacidade de fazer aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Senão Ele não tinha nos instruído a fazer. Amém? Então você foi restaurado, transformado. Lá em João 3,16 diz que Ele deu o seu único filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Abre esse versículo aí, por favor. Lá em João 3,16 diz que Jesus morreu por mim e por você. Se você já aceitou Jesus na sua vida, glória a Deus. Se você não aceitou ainda, então você deveria aceitar. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você ir para o céu sem Ele. A Bíblia diz que o caminho é Ele. Amém? Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém? Então Jesus, Ele morreu por mim e morreu por você. A Bíblia diz que eu e você estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Se nós morrêssemos sem Jesus, a gente estava condenado ao inferno. Amém? Mas quando Jesus veio, nós fomos restaurados e voltamos ao lugar que era nosso. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e confessamos com a nossa boca, consequentemente, nós voltamos para a família de Deus. Amém? E recebemos a salvação e temos os nossos pecados perdoados. Amém? Então, você já foi perdoado. Você já está na família de Deus. Então, você tem que viver conforme a família que você faz parte. Amém? Aleluia. Eu queria deixar essa pergunta para você. O seu testemunho lá fora está dando às pessoas o exemplo para elas virem para a igreja, para servir ao Senhor, para querer Jesus, ou está afastando elas de Jesus? Amém? Somos cartas vivas lá fora. Amém? Aleluia. Tá certo, querido? Você recebe? Aleluia, o Senhor é bom. E assim como você aceitou Jesus, eu também aceitei, que eu estou aqui, né? Aleluia. E assim como eu aceitei Jesus, você aceitou. E mudanças aconteceram na minha vida. E eu sei que aconteceram na sua também. Se a gente fosse parar para falar o que Deus fez na sua vida e o que Ele fez na minha, a gente ia passar a noite todinha e não tinha tempo para falar o que Ele já fez. Amém? E, primeiramente, querida, a mudança que aconteceu na minha vida e na sua, foi nós nascermos de novo. Foi nós nascermos novamente no Senhor. Nós estávamos mortos espiritualmente. E quando aceitou Jesus, nós nascemos de novo. Nosso espírito ele foi regenerado. Amém? Estávamos condenados ao inferno e agora estamos
em direção ao céu. Amém? A vida eterna juntamente com o Senhor. Então, querida, a primeira mudança que eu tive na minha vida foi o quê? Nasci de novo. E depois que eu nasci de novo, vieram o quê? As mudanças externas. Você pode dizer, mas Toto, o que era que tu fazia naturalmente falando? Irmão, eu não tinha... O pastor disse assim, Toto, você pode trazer, né, a palavra, falar sobre o seu testemunho de vida. Eu disse, amém, pastor, eu posso. Eu disse, Senhor, o que eu vou falar sobre o meu testemunho de vida? A gente viu muitas pessoas trazendo, né, palavras aqui, né, nesse altar, nas quintas-feiras. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu era, igual a Dani disse, eu era um piolho de festa. E eu fazia isso. Assim, eu não tenho muita coisa para falar assim, que eu não era essas coisas lá fora, não. Eu não bebia, eu não fumava. Amém? Eu não era de dar trabalho, como qualquer jovem dá, né? Não é para dar, mas no mundo, a maioria tem esse pensar, né? Dá trabalho em questão de relacionamentos, em questão de bebida, em questão de drogas, certo? Ou dá trabalho, vamos dizer assim, em questão de não querer estudar, não querer buscar um futuro para si, e que isso também, né, contribui. Então, eu não era essa pessoa. Eu era aquela menina mais quieta, aquela menina que gostava de estudar, que gostava de sempre estar ali fazendo o que era certo. Então, eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Amém, eu vou falar sobre a minha vida. Porque não é necessariamente você estar destruído lá fora para poder aceitar Jesus. Você pode ser uma bênção lá fora. Você pode ser uma bênção para os seus pais. Você pode honrar no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que abençoa outras vidas. Você pode ser alguém que dá esmolas. Você pode ser alguém que oferta na vida de pessoas. Mas mesmo assim, você ainda precisa de Jesus. Amém? Nós não somos salvos por nossas obras, mas nós somos salvos pela graça. Somos salvos através de Cristo. Amém? Então, eu não tinha esse passado horroroso, que precisava de restauração, mas eu precisava de Jesus. Amém? Eu queria que Ítalo abrisse lá em Atos 10, 1 ao 5, que vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, querido, que existia um homem chamado Cornélio, e que ele era uma pessoa temente a Deus, juntamente com a sua casa, dava esmolas, era uma bênção. Mas mesmo assim o Senhor, né, viu um anjo até ele disse, vá, envie um mensageiro para chamar Pedro, que era o apóstolo de Jesus, para que ele venha até você, nas minhas palavras vou trazer para você. Você é uma bênção, as suas ofertas sobem como aroma suave às minhas narinas. Você é muito temente à minha palavra, porque tem pessoas que não aceitaram Jesus, mas que conhecem a Bíblia. Amém? Que creem em Jesus. Mas ele disse assim, mas com minhas palavras trazendo para você, mas você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque as suas obras não te salvam. Amém? Então lá em Atos 10 diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Pode passar. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pode passar, é até o 5. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, pode passar. Cornélio, este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém? Só até aí. Então, querido, o que ele estava fazendo estava agradando ao Senhor. Você pode estar fazendo boas obras e estar sendo louvável ao Senhor. Mas se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai ser salvo pelas suas obras. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não falo de ninguém, eu não faço mal a ninguém. Eu não preciso me tornar crente. Mas você não é salvo por obras. A Bíblia fala, nós somos salvos pela graça. Amém? As nossas obras são a consequência de nós servirmos ao Senhor. Se você é um cristão, você consequentemente vai fazer o bem ao seu próximo. Você vai ofertar, vai abençoar, vai buscar ao Senhor. Amém? E lá em João 3,3, não precisa abrir, mas fala também que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Aceitar Jesus, levantar sua mão, mas não é só levantar por levantar, mas levantar de coração.
e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, naquele instante que você aceitou Ele com toda sinceridade, com todo amor, ali você já nasceu de novo. Você estava morto há 1 minuto atrás. Quando levantou o amor e aceitou Jesus, você não vai mais para o inferno, está salvo. Ligeiro de jeito, ligeiro de jeito. Você se lembra do ladrão da cruz? Precisou ele ouvir uma ministração de 2, 3 horas para ser salvo? Não. A Bíblia fala que Jesus estava sendo crucificado e tinha 2 ladrões. Tinha um que estava do lado dele, que ficava escarnecendo de Jesus, né, mostrando para ele pedir, né, para mostrar que ele era Deus, para ele descer daquela cruz. E o outro sabia que estava sendo crucificado porque roubou, porque fez o errado. E ele disse, né? Mas Jesus não. Ele estava sendo morto porque estava levando a salvação ao povo. E ele olhou para Jesus e disse assim, tem misericórdia, vou fazer com minhas palavras, tem misericórdia de mim, certo? Tem misericórdia de mim, me perdoe, vou trazer parafraseando com as minhas palavras. E Jesus olhou para ele e disse assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então não precisou ele ouvir uma ministração de 2, 3 horas, ele ser batizado nas águas, passar por todo aquele ritual para ele poder ser salvo. Não, ele foi salvo automaticamente. Amém? Aleluia. Então, querido, é necessário nós nascermos de novo. Então, independentemente de como estava o seu passado, ou como está a sua vida, você precisa de Jesus. Aleluia. Não somos salvos, como eu já falei, pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça. Eu queria que tu abrisse lá em Efésios 2, 8 ao 9. Aleluia. Efésios 2, 8 ao 9. Só para fortalecer o que eu falei, amém? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de... Não vem de quem? É dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, não por aquilo que nós fazemos. Somos salvos por meio de Jesus. Somos salvos através do sacrifício de Cristo. Amém? Não somos salvos por aquilo que eu e você faça. O bem eu e você temos que fazer, querido. Independentemente de servir a Jesus ou não. Amém? Aleluia. E falando sobre mim, querido, mesmo eu não tendo um passado horroroso, um passado cabeludo, mas tinha coisas a serem tratadas dentro de mim. Amém? Coisas internas, às vezes da sua personalidade, da sua forma de tratar as pessoas, ou coisas na sua alma, mas que precisavam serem tratadas, restauradas ou curadas. Amém? E um dos pontos que eu coloquei aqui, que isso era muito forte em mim, porque como eu fui criada em uma família onde uma boa parte daquela casa onde eu morava eram pessoas muito explosivas. Então eu cresci num ambiente onde as pessoas, se uma respondesse, falasse gritando, a outra respondia com 4 pedras na mão. Você me engole, eu lhe engulo também. Amém? Então um dos pontos que eu fui tratada, quem me vê nem pensa, esse Marcos era isso tudo. Muito ignorante. Pois eu era ignorante. Misericórdia, Senhor. Ainda bem que ele chegou, né? Amém. E eu era uma pessoa muito explosiva, como a gente sabe, como chamamos, né? De pavio curto, com pouca paciência. Se uma pessoa viesse me gritar, eu gritava ela em cima da bucha. Me grita, ele grita de novo. Amém? Então, eu tinha esse temperamento, mas é do meu temperamento, é da minha personalidade. Eu nasci assim e vou morrer assim. Vai não, só se você quiser. Porque se você é uma pessoa muito explosiva, com mais facilidade você vai arrumar confusão. Você vê quantas pessoas lá fora por besteira, pega briga e morre? Perde a vida por conta de besteira. Por quê? Explosivo, pavio curto, não tem paciência, não tem domínio próprio sobre sua personalidade, sobre seus sentimentos. Porque é sentimento. Amém? Às vezes pessoas matam outra pessoa por causa de besteira. Por quê? Porque tem pavio curto. Se guardasse, levasse para casa, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E contasse até 10... Não, acalmar, não explode não. Amém? Então, uma das coisas... Você diz, não, mas nem isso tudo. Não, mas para mim era muita coisa. Porque isso me afetava. Pode ser que não afete você, mas me afetava. Na sua vida poderia ser um vício da bebida, um vício no cigarro. Vamos dizer que para os homens fosse o vício na pornografia. Vamos dizer que fosse homem e traísse a sua esposa, ou vice-versa. Amém? Ou qualquer outra coisa na sua vida que você sabia que você era fraco. Mas que quando você aceitou Jesus, aquilo foi modificado. Amém? Então, eu era muito explosiva, pavio curto. E glória a Deus que isso mudou. Hoje eu tenho uma... Aleluia! Paciência, Senhor, de Jó. Amém.
Aleluia. Eu sou igual o David. Calmo, calmo. Né, David? David é calmo, tranquilo. David é suave na nave. Aleluia. Ele é muito calmo. Às vezes a David manda um áudio, aquele áudio, uma tranquilidade tão profunda. Você tem que ouvir, né, andando, que é para não sono. Amém. Aleluia. E outro ponto, querido. Pronto, esse ponto também aqui, em você pode ser que você não tenha. Mas em mim era algo que me frustrava e era algo que me incomodava. Amém? Era algo que precisava ser tratado na minha alma. E quando eu aceitei Jesus, conheci quem eu era no Senhor, e vou trazer como Dan trouxe na quinta passada. Quando eu estava na sala do Rema e ouvi uma matéria chamada Realidade da Nova Criação, aí foi que aquilo que eu já tinha ouvido sobre mim que se fortaleceu no meu espírito. Amém? Então, outro ponto que eu quero deixar para você sobre mim é que eu tinha uma autoestima muito baixa. Amém? Um exemplo, eu estava no meio de um monte de pessoa. Todo mundo, eu gostava de todo mundo, gostava do que as pessoas faziam, mas para mim, eu era muito mais menor do que todo mundo que estava ali. Eu poderia ter uma capacidade de fazer o que aquela pessoa estava fazendo, mas eu não me sentia capaz. Amém? Todo mundo era bom, mas eu não era bom em nada. Mesmo sendo uma pessoa que me interessava, que estudava, que buscava, que queria alguma coisa, mas todo mundo era bom, menos eu. Então eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu olhava para mim assim, meu Deus, como eu tenho o meu nariz grande. Fulano não tem. Sim, porque eu nasci. Aí as meninas no tempo de escola diziam, mas tu tem um nariz grande. Ela era para respirar mais. Pega mais oxigênio, assim, ó. Respiro, pega mais oxigênio que os outros até, né? Não é que falta para os demais. E hoje eu nem ligo. Nariz lindo. Show. Amém? Porque você é você. Você foi criado por Deus do seu jeito. Ninguém pode ser você. Não, mas eu tenho isso. Mas é você. Quem quiser achar feio, que acha. Você se acha bonito. Não é não? É. Oxe, mas menino, você não vai ser bonito para os outros, é bonito para você. Quem quiser achar feio, que acha. Amém? Não gostava dos meus dentes, irmão. Dos meus dentinhos, bichinhos. Tão bonitinho que eu acho hoje. Estou até cuidando deles, estou no tratamento ainda. Viu? Porque os bichinhos eram abertos. Eu dizia, mas senhor, por que meus dentes é aberto? O povo é tudo alinhado. O meu é assim. Meu Deus! E hoje eu gosto dele. Pode bota a aparelho para fechar. Bota não, porque eu gosto dele assim. Já me acostumei assim. Não tiro não. Nem invento de mexer, porque não vai mexer não, né? Só mexe se eu quiser, né? Pois pronto. Então, eu tinha uma autoestima muito baixa. Amém? E também por eu ser, na minha época de escola principalmente, eu era muito tímida, muito calada. Tanto que as pessoas diziam assim, mas rapaz, era Erinalva. Ninguém me conhecia como Toto, era Erinalva. Erinalva é antissocial. Já me disseram, uma vez uma menina disse assim, oi, Erinalva, me disseram que tu era muito besta. Que tu queria ser assim, irmã, mas não digo. Irmã não, que eu não era irmã na época não. Digo, não acredito. Porque quando uma pessoa ela é muito tímida, por mais que ela queira falar, ela se tranca. Ou ela vai o caminho todo pensando, Senhor, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer. Quando chega perto não sai nada. Amém? E eu tinha algo em mim que... E eu tinha algo em mim que... Eu tinha medo de falar e falar o que não era para falar. Eu ia o caminho todo pensando o que eu ia dizer. Quando chegava na hora, saía tudo errado. Ou eu ia dar minha opinião, não dava, com vergonha de errar. Amém? Mas hoje eu dou minha opinião, irmão. E hoje eu ministro, aleluia. Superação total. Amém? Então, era uma área na minha vida que me atrapalhava. Pode não atrapalhar você, mas me atrapalhava. E se está atrapalhando você, então conheça que você é a imagem e semelhança do seu Criador. Amém? Eu não vou ler por conta do tempo, mas lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A palavra fala que nós somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido por Deus. Lá em 1 Pedro, querido, vai dizer exatamente isso. Que nós somos nação santa, povo escolhido por Deus. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E não é pouca coisa. Amém? Você é filho e filha de Deus. Não importa o que as pessoas falam ou falaram ao seu respeito no passado. Porque tem muitas pessoas que elas geram
uma autoestima baixa, ou vamos dizer assim, um sentimento de inferioridade. Porque quando eram crianças ou adolescentes que estavam com a sua mente sendo, vamos dizer assim, formada, o seu caráter sendo formado, ouviram de pais ou de pessoas: tu não vai dar em nada. Tu não tem futuro. Tu é um vagabundo. Tu é um desocupado. Tu fazer isso de jeito nenhum. E eles acabam guardando isso no coração. E na cabeça deles: eu não posso, eu não consigo. Amém? Mas no Senhor você pode, no Senhor você consegue. A palavra diz que nós somos mais que vencedores em Jesus. Que nós podemos todas as coisas em quem? Nele. Amém? Então, amado, se você tem algum sentimento no seu coração que está te prendendo hoje, se livre. Se liberte hoje. Você é filho e filha de Deus, chamado para saquear o inferno. Para tirar almas de lá. Através da sua vida. Não é necessariamente você subir no púlpito para pregar. Com a sua vida. Tem pessoas que sobem aqui para ministrar. Mas tem pessoas que só com a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, você ganha vidas para Jesus. Porque elas vão querer o Jesus que você tem. Amém? Aleluia. Então, amados, hoje nós somos livres no Senhor. Hoje eu sou livre. O Senhor diz: mas rapaz, eu não vou ser crente não, porque crente é preso. Crente não pode fazer nada. Preso é quem está no mundo. Quem não aceitou Jesus. Que o diabo diz: bebe. É só hoje. Fuma um cigarrinho de droga, é só hoje, amanhã você para. Vê pornografia, é só hoje, amanhã você para. Amém? Trai tua esposa hoje, quando for amanhã você para, você não faz mais. Mas nunca, esse ciclo nunca termina. É um ciclo sem fim. Mas quando você aceita Jesus, você se torna livre. Você só faz aquilo que você quer. Porque quando você aceitou Jesus, você não mudou? Mas não veio tentação para você fazer o que você fazia antes? Mas você fez? Por quê? Você decidiu não fazer. Porque você é livre em Jesus. Amém? Aleluia. E para nós finalizarmos, eita glória, faltam 2 pontos, mas nós vamos finalizar já. Outro ponto, mas eu era muito medrosa. Misericórdia, Senhor. Não tenho medo não, irmão. Medo não é de Deus, não. Eu tinha medo de morrer. Se falasse morte, não tem aquele negócio que chama isola. Eu fazia assim, ó, isola. Você já ouviu isso? Meu filho, eu tinha um medo de morrer, como não sei o que, fulano, não sei o que, morte. E no tempo, eu não sei se você é desse tempo, mas no tempo que eu era criança, né, não vamos dizer mais nova, mais criança, e nem menor, porque eu sou pequena. Quando eu era mais jovem, né, tem aquele negócio aí que você já ouviu falar de o mundo vai se acabar. Irmão, eu tinha tanto medo, era tanto medo, que eu dormia sem jantar, com medo. E se o mundo se acabasse, e agora? Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de andar sozinha. Até se eu tivesse um companhia, minha filha, meu Deus, tem alguém me olhando, me observando. Mas a Bíblia fala, lá em 2 Timóteo 1,7, que o Senhor ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia. Amém? Então, quando o diabo vier, você neutraliza, repreende no nome de Jesus, que você tem autoridade e o medo não te pertence. Amém? Não, mas eu vi um negócio batendo na cozinha, as panelas caindo e não sei o que mais lá. Repreende, vai dormir, irmão. Oxe, que crente é tu? Tem o nome de Jesus e está com medo do cão. Né? Ele não fala o nome do cão, não fala o nome do cão, não, eu tenho medo. Oxe, mas pia. A Bíblia fala que Satanás ele já foi derrotado. Amém? A Bíblia diz que ele foi escarnecido no meio de todo mundo. Ele passou vergonha. E que até a chave da casa dele, que era do inferno, ele não tem mais. O único lugar que ele está é debaixo da sola dos teus pés. Amém? Então por que você vai ter medo dele? Não, mas eu tenho que lutar contra o diabo. Vai lutar contra o vento. A única luta que você tem que lutar é permanecer no lugar que Deus te colocou. De salvo, restaurado, curado, próspero, abençoado. Amém? Filho de Deus. Amém? E para nós finalizarmos. Não importa como você esteja, o Senhor te quer
hoje. Amém? Não importa o que você esteja passando ou o que você passou, mas o Senhor, Ele te chama hoje. Se você já aceitou Jesus, glória a Deus. Se tem alguma coisa a ser tratada no seu coração, deixe o Senhor tratar e restaurar. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, Ele te chama hoje. Porque assim como Ele mudou a minha vida, diz assim, não, mas o que você falou foram pontos que não me afetam. Mas você sabe quais são os pontos que te afetam. Amém? E o Senhor quer mudar dentro de você. Assim como tiveram casamentos restaurados, tiveram famílias restauradas, negócios restaurados, pessoas que eram a caixa da doença, como eu falei no início, pessoas que viviam na depressão, na ansiedade, pessoas que pensavam em tirar a sua própria vida e chegar nesse lugar. Não, mas é na igreja, mas é só no verbo da vida. Não, é onde tem a palavra. Amém? Mas se você entrar na igreja, o verbo da vida, onde tem a palavra revelada, você não vai sair da mesma forma. Você só vai sair da mesma forma se você não abrir seu coração para receber e guardar. Amém? Aleluia. E eu quero deixar um versículo para você. Eu queria que o departamento de música já pudesse se posicionar, amém? A gente já está finalizando. Lá em João 16:33, que às vezes a gente aceita Jesus e pensa assim, não, eu aceitei Jesus, não vou ter mais problema. Minha vida vai ser só flores. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição, mas que nós devemos ter o quê? Bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e se Ele venceu, nós também já vencemos com Ele. Amém? Você aceitou Jesus, os problemas não vão sumir da sua vida. Só fazer igual um ministro diz assim, acho que foi Kenneth Hagin, eu não lembro ao certo. Chegou uma pessoa até ele e disse assim, eu quero que o Senhor ore para que eu não tenha mais problema. Ele disse, pronto, eu vou orar. Aí começou a orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve esse irmão ainda hoje, vou dizer com minhas palavras, que o Senhor leve ele para a glória ainda hoje, porque ele não quer ter mais problema. Se você não quer ter mais problema, peça ao Senhor para ir para a glória antes do tempo. Você quer morrer cedo? Não, não? Não, é até a velhice, em nome de Jesus, sarado e curado, mente sã, corpo sã, em nome de Jesus. Amém? Então, no mundo nós teremos aflições. Não é porque você aceitou Jesus que vai ser só flores, não vai ter problemas. Vêm os problemas, mas com Jesus se torna muito mais fácil passar por eles. A Bíblia diz que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não permanecemos lá. Se está acontecendo algum problema, você está passando por ele, você não foi chamado para estar nele. Amém? Você poderia ficar de pé? Aleluia, o Senhor é bom. E em todo o tempo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Te louvamos por essa palavra, Pai. Eu te louvo por cada vida, cada pessoa que colocou os pés aqui nesse lugar. Eu não sei como foi falar durante os louvores. Eu não sei o que cada um chegou e como cada um chegou nesse lugar. Mas o Senhor conhece os corações. O Senhor está com eles todos os dias. O Senhor estava com eles hoje, sempre estará. Então, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro soluções chegando. Eu declaro, Pai, situações sendo resolvidas. Eu declaro sentimentos, Pai, que estavam frustrando pessoas sendo neutralizados nessa noite. E essas pessoas, elas sendo libertas desse sentimento de inferioridade, sentimento de eu não posso, sentimento de eu não sou capaz. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. No Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor, Pai, nós somos prósperos. No Senhor nós temos todas as coisas que o Senhor já nos confiou. Eu declaro, Pai, pessoas ousadas no Senhor. Pessoas que não deixam o diabo, Pai, ter controle sobre as suas vidas. Porque as suas vidas já foram resgatadas no Senhor. Porque as nossas vidas te pertencem. E porque é aquilo que o Senhor nos confiou e nos entregou, Pai. Nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, porque Tu és bom. Em todo o tempo Tu és bom. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em